Economia brasileira deve registrar quinto ano seguido em que produto interno bruto cresce acima de 2%. E você vai ver também. Jovem médica brasileira morre em incêndio em hotel da Tailândia. E ainda, ocupação hoteleira no Rio de Janeiro passa de 96% para o Réveillon. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias desta segunda-feira. E olha, tanto o mercado financeiro como o Ministério da Fazenda e o Banco Central acreditam que a atividade econômica no Brasil vai continuar crescendo em 2025. A projeção é de mais um novo avanço acima de 2%. Caso as projeções do Ministério da Fazenda, do Banco Central e do mercado financeiro se concretizem, este será o quinto ano seguido em que o Produto Interno Bruto cresce acima de 2%. O último relatório Focus de 2024 mostrou que a expectativa do mercado é de um avanço de 2,1%. O Banco Central, em dezembro, revisou sua projeção para alta de 2,10%. Já a estimativa mais recente da Fazenda, de novembro, aponta crescimento de 2,5%. Caso as projeções se concretizem, esta também será a primeira vez desde 2021 em que o PIB cresce abaixo dos 3%. Economistas atribuem o crescimento forte em 2023 e 2024 à pressão sobre a inflação. Para 2025, os agentes consultados pelo relatório Focus preveem que a inflação oficial estoure a meta e fique a 4,96%. E o Banco Central prevê que o índice ficará no limite de tolerância, a 4,5%. A projeção da Fazenda não considerava ainda impactos sobre os preços em dezembro e estimava a inflação a 3,6%. Bom, como a gente viu na reportagem, caso a projeção do PIB se concretize, esse será o quinto ano seguido em que o PIB brasileiro avança acima de 2%. Mas, ao mesmo tempo, será a primeira vez desde 2021 em que cresce abaixo dos 3%. Para falar mais sobre esse assunto, para a gente entender melhor, vamos conversar agora ao vivo com o economista Natália Papa Júnior. Boa noite, Natália. Seja muito bem-vindo. Olá. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Natália. Olha só, no começo do ano se esperava um PIB menor, né? A gente viu muitas notícias relacionadas a isso, só que os números eles foram sendo revisados para cima. O que esse crescimento demonstra e reflete também no desenvolvimento do país? É muito importante a gente ver que o Boletim Focus, que é o nosso grande guia, ele é um relatório gerado pelo Banco Central semanalmente. Então, toda semana o Banco Central revisita todas as informações que ele tem disponível até aquele momento e de uma semana para outra, claro, ele refaz todas as suas perspectivas, as suas previsões em cima disso. E a gente está vendo justamente esse ajuste para que 2025, pelo menos foi o que foi divulgado no último Boletim Focus do ano, que a gente vai ter um crescimento do nosso PIB brasileiro em 2%. Ainda um pouco conservador, se a gente for ver algumas outras previsões. O FMI, por exemplo, coloca um crescimento previsto de 2,5%, mas a gente está vendo, de maneira geral, o mercado sinalizando a preocupação com a pressão inflacionária. A inflação no Brasil que pode crescer um pouquinho, quando cresce a inflação, naturalmente há um movimento do Banco Central em subir um pouco de juros e aí o dinheiro fica mais caro. Quanto mais caro fica o dinheiro, isso dá um certo entrave econômico para quem quer investir em ampliar a capacidade, pensa duas vezes. Quem quer consumir, pensa duas vezes. Os juros mais altos faz com que dê uma certa trava no crescimento econômico. Pois é, eu queria que você fizesse uma análise, né, um balanço desse ano da economia brasileira. A gente teve muitos números positivos, teve relacionado ao desemprego, né, que alcançou o menor patamar da série histórica. Tivemos outros números também positivos com relação à abertura de postos de trabalho, a abertura também de micro e pequenas empresas, mas em compensação também a gente tem tido nas últimas semanas uma alta do dólar acima de R$ 6, muitas críticas, né,
as decisões do governo, do ministro da Fazenda. Qual a sua análise, Natália, por gentileza, sobre a economia brasileira nesse finalzinho de ano? É bem pontuado que a gente realmente atingiu uma mínima histórica na questão do desemprego. Aí isso mostra, de novo, o aquecimento econômico, porque quanto mais aquecida a economia, mais emprego se gera. E aí, olha o ciclo positivo. Quanto mais emprego se gera, mais pessoas têm renda para consumir, e aí, naturalmente, gera-se um aquecimento econômico, que gera mais empregabilidade e assim por diante. Só que, ao mesmo tempo, nessas últimas semanas do ano, a gente viu uma tentativa frustrada do governo de lançar um pacote de economias. Foi um pacote onde se prevê uma economia de até 70 bilhões de reais nos próximos anos, com o governo segurando ali os gastos, mas foi muito abaixo do que o mercado esperava. Algumas decisões ali não estão muito claras, como seriam feitas medidas, enfim. Então o mercado ficou muito preocupado. Então a gente está vendo uma inflação crescendo nessas últimas semanas, uma preocupação generalizada com realmente o compromisso do governo com a sua responsabilidade fiscal, em gastar menos do que arrecada. Hoje a gente tem no Brasil um déficit acima de R$1 trilhão, então o governo gasta bastante mais do que arrecada e o mercado está preocupado com isso. Claro que, por outro lado, o governo consumindo também traz aquecimento econômico, mas tem que ter um certo limite para que isso traga uma tranquilidade para o mercado. Então o dólar realmente disparou e isso ainda vai impactar bastante o ano de 2025, porque o dólar aumentar, o impacto não é simplesmente para quem vai viajar, é o impacto que vai diretamente nas importações e, claro, nas exportações, e também, claro, que muita coisa do que a gente tem aqui depende do dólar. Então, questão de preço de combustíveis, questões de preços de commodities, questões de produtos importados, multinacionais que operam aqui. Então, o dólar está trazendo também uma pressão inflacionária para cima, um aumento generalizado de preços. E aí, de novo, para segurar a inflação, vem juros. Só que juros mais altos trava a economia, o dinheiro fica mais caro. Então, essa é a preocupação que está sendo sinalizada aí para 2025. Então, enquanto em 2024 a gente teve um crescimento aí, ainda claro, não acabou o ano, mas a gente está com uma perspectiva de algo em torno de 3,4%, 3,5% de crescimento, para o ano que vem está limitado a 2%. Porque realmente tem essa expectativa de que haja uma certa trava, principalmente pela questão inflação e juros. Claro que tem outros pontos positivos no cenário global, mas ainda assim aqui dentro a gente tem essas preocupações. Perfeito. Para finalizar, Natália, eu queria te perguntar sobre a taxa de desemprego, que eu até falei anteriormente, né, que é a menor em toda a história do Brasil. As micro e pequenas empresas respondem por aproximadamente 6 em cada 10 vagas de trabalho, né, criadas no país. Na sua análise, o atual cenário da economia foi favorável para a abertura para as micro e pequenas empresas? Foi sim, esse é um ótimo ponto, porque realmente o micro e o pequeno empreendedor são os grandes motores da nossa economia em termos de geração de emprego. Como você disse, 6 em cada 10 empregos são gerados por esses pequenos, que ao mesmo tempo se beneficiam dessa economia aquecida. E os juros mais baixos vão ajudar ainda mais esse pequeno e microempreendedor a prosperar. Então, isso seria o cenário ideal que continuasse em 2025, mas, de novo, por pressões inflacionárias, talvez isso não aconteça. Mas é muito importante também a gente reforçar que, por mais que já tenha se passado um certo tempo da pandemia, ainda se está reaquecendo a economia nos níveis pré-pandemia. Então, um pouco desse aquecimento ainda é resultado do que foi ali de demanda represada durante a pandemia e que começou de novo a prosperar tanto no ano passado como nesse ano em termos de setores industriais e produtivos de maneira geral. Então, realmente, a gente está vendo uma empregabilidade realmente muito boa no Brasil, menores índices de desemprego registrados aí nos últimos anos, o que é muito positivo e, de novo, traz o ciclo positivo de mais pessoas consumindo, mais as empresas prosperam, mais empregam, mais gente consumindo e assim por diante. Perfeito, Natália. Muito obrigada pela sua análise, pela entrevista. Foi um prazer te receber aqui. Até uma próxima. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. A gente acaba de conversar com o economista Natália Papa Júnior. E veja a seguir, jovem médica brasileira morre em incêndio em hotel da Tailândia. E ainda, ocupação hoteleira no Rio de Janeiro passa de 96% para o Réveillon. Nós voltamos já já.
nós estamos de volta pelo horário de Brasília. Agora são 18 horas e 47 minutos. E a médica Carolina Canales, de 24 anos, morreu após inalar fumaça durante um incêndio num hotel localizado em Bangkok, na Tailândia. Ela estava no local acompanhada de seu noivo, o estudante de medicina Fernando Ressurreição, de 26 anos. O incidente ocorreu na noite desse domingo. Ao todo, 47 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. O casal já havia viajado para a Tailândia para uma viagem de férias. Além da médica Carolina, outros 2 turistas estrangeiros morreram no incêndio. E o Rio de Janeiro está lotado de turistas e mais de 1 milhão deles são estrangeiros. A ocupação hoteleira da cidade passa de 96% para o Réveillon. O resultado só é superado por 2014, quando foi o ano que o Brasil sediou a Copa do Mundo. Boa parte do resultado atual é devido ao grande número de argentinos. E olha, nesse fim de ano é comum desejarmos felicidades aos amigos e familiares. Afinal, quem não quer ser feliz em 2025. Mas você já parou para refletir sobre o que é felicidade? Bom, vamos entender agora um pouco mais sobre o conceito com Shirley de Oliveira, palestrante de Psicologia Positiva e Neurociência. Muito boa noite, Shirley. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Tabata. Que alegria estar aqui com você. Muito obrigada, Shirley. Olha só, a primeira pergunta que eu te faço é bem filosófica, né? Mas o que é felicidade? Pergunta de $1 milhão, né? A felicidade, ela tem muitos verbetes e desde a Grécia Antiga se fala de felicidade, mas pela psicologia positiva, a ciência da felicidade, a felicidade é um estado interno de contentamento, quando a gente aprecia a vida e a gente considera que a gente tem uma vida boa, uma vida com propósito, uma vida com sentido. Então, para a ciência da felicidade, quando a gente vive mais emoções positivas, quando a gente cultiva boas relações familiares, no trabalho, quando a gente tem um propósito, a gente então sente que a nossa vida, né, tem um porquê. E quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, não tem a ver com uma vida cor-de-rosa, mas tem a ver com querer viver, gostar de viver, ser apaixonado por aquilo que se faz. Então, é possível que todo mundo seja feliz em 2025? Olha, eu desejo isso para todo mundo. Mas, apesar da felicidade ser um direito de todos, nem todos nós seremos felizes em 2025, porque a felicidade é algo que a gente precisa cultivar. Ela necessita da nossa ação, da nossa intenção e direção àquilo que realmente importa. E a gente geralmente busca a felicidade nas coisas externas, né? Em ter coisas. E por isso até ficamos muito apreensivos ou criando muita expectativa com relação ao futuro ou muito apegados ao passado. E a gente pouco vive o momento presente. E a felicidade tem tudo a ver com esse estado de presença, de contentamento e de satisfação com aquilo que a gente tem. Então é preciso mudar um pouco a nossa mentalidade e até tirar alguns mitos sobre felicidade que a gente vem sendo ensinado ao longo de muito tempo. Então a felicidade é cultivada, ela é uma habilidade. E aí, quem praticar essas habilidades, sim, poderá ser feliz em 2025. Então, a gente pode dizer que, juntando a família nesse Réveillon, juntando a família, os amigos, a gente pode começar a praticar desde já a felicidade? Sim, porque se a gente pratica a habilidade da gratidão, se a gente pratica a habilidade da generosidade, se a gente pratica o amor, esse é um bom começo para viver uma felicidade em 2025. É um bom pontapé, né, para a gente poder vivenciar bons momentos com aquelas pessoas que amamos, com as pessoas que importam na vida da gente. Então, traga para perto aquilo que importa. Coloque na agenda tempo de qualidade com seus amigos, com seus familiares. O trabalho é importante, mas essa vida social, ela também é motivadora
de bem-estar, de saúde mental e de felicidade. Perfeito, Shirley. Olha, só para finalizar então, muitas pessoas comparam a sua vida, né, com as redes sociais, com fotos editadas, recortes de pequenos momentos. Então, a gente precisa encontrar a satisfação em momentos simples, né, do nosso dia a dia. Não precisa esperar ganhar na loteria, fazer aquela viagem dos sonhos. No dia a dia, a gente consegue ser feliz. É perfeita a sua colocação. Acho que o que a gente aprendeu de felicidade nessa busca de ter coisas nos levou a esse condicionamento. Eu só vou ser feliz quando for promovido, quando fizer a viagem para Paris ou quando ganhar na loteria, como está todo mundo buscando agora. Perfeito, então, Shirley. realizar sonhos é importante, mas saber aquilo que importa é o que traz a felicidade para a gente. Com certeza. Olha, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer enorme te ouvir e que a gente seja feliz a partir de agora, né? Não precisa esperar o ano virar. Muito obrigada, Shirley. Foi um prazer e até uma próxima. Muito obrigada, Tabata. Até, uma boa noite para você. Nós acabamos de conversar com a Shirley de Oliveira, que é palestrante especialista em felicidade. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você.